estúdio Podcast Londrina, o pioneiro da cidade. Para você que quer ser referência na sua área, ter autoridade no seu nicho, alavancar novos negócios, fortalecer a sua marca, estreitar novos relacionamentos de maneira estratégica e assertiva, aumentar o engajamento nas redes sociais, aqui é o lugar certo, pois nós alugamos toda a nossa estrutura para você gravar o seu programa de podcast ou mesmo o Fakecast, que são os cortes para as redes sociais, porque hoje quem não está presente nas redes sociais está fora do mercado. Nós alugamos toda a nossa estrutura com técnico 100% disponível. Estamos localizados bem no centro da cidade, no coração de Londrina. Precisando de todo o suporte, nós auxiliamos você de maneira estratégica para o seu negócio. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo através do nosso Instagram, @Estúdio Podcast Londrina, envie um direct ou clique direto no link do nosso WhatsApp e saiba mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Eu sou a Adriana Zequim, toda semana convidados para lá de especiais. E nessa quinta-feira gostosa, quinta-feira abençoada, eu tenho a honra em receber aqui duas grandes mulheres, duas grandes profissionais incríveis da área do trânsito. Gente, mas antes de eu chamar elas, porque eu já vou lá logo dando um spoiler aqui para vocês, gente. São dicas valiosas para você aí que vai tirar ou conhece alguém que vai tirar a sua primeira carteira de habilitação. Gente, existem tantos mitos, verdades, lendas, e ela vai compartilhar aqui dicas de milhões com vocês. Então, já aproveita aqui, ó, tá vendo esse botãozinho aqui? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e encaminhe para mais pessoas, porque eu tenho certeza que você conhece um jovem que ainda não tirou a habilitação e vai tirar como todo jovem, né? Ou mesmo, gente, você é adulto que precisa fazer a sua reciclagem. Vai ter dicas poderosíssimas aqui, tá? E eu peço de coração, porque, gente, o YouTube, ele entende que quanto mais inscritos nós tivermos, mais esse assunto é relevante e para mais pessoas, de maneira orgânica, ele vai entregar. Então, eu conto muito com a sua inscrição, tá? Porque vocês já que me acompanham sabem que toda semana são histórias e conteúdos que te ajudam a ir para um próximo nível. Conteúdos valiosíssimos, tá? Agora eu vou contar com a ajuda de vocês aqui para me ajudarem a receber elas. Olha só, hoje as nossas super convidadas, a Soldado Maria e a Regiane Lacerda. Ela que é educadora de trânsito e examinadora. Seja muito bem-vinda, meninas. Olá, agradecida, eu estou extremamente honrada por esse convite e muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço vocês estar disponibilizando o tempo de vocês, né, em compartilhar um pouquinho do conhecimento, da história, da trajetória de vocês, que eu sei que vai ajudar muita gente. Nós que agradecemos, Adriana. Obrigada pelo convite. Para a gente vai ser uma honra falar um pouquinho do nosso dia a dia, do que a gente acaba vendo ali na prática diária. E eu tenho certeza, é exatamente isso que você falou, né? São pequenas dicas que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas que fazem total diferença, né? Com certeza. Meninas, e antes da gente entrar nesse bate-papo aqui gostoso, eu gostaria que vocês começassem se apresentando. Quem são vocês? Vocês é natural de qual cidade? E me conta de maneira breve como que foi o início de vocês até vocês estarem na profissão que vocês estão hoje.
Quantas horas nós temos aqui para isso? Eu tô com vocês, hein? A noite é de vocês. Bom, eu tenho 16 anos na carreira pública. Antes, como CLT, eu sempre trabalhei como vendedora. O estar na onde eu estou hoje foi um projeto de Deus na minha vida, mas isso é uma outra história. E trabalhar na segurança de trânsito, como educadora de trânsito, foi um presente que Deus deu para mim. Esse não era o meu objetivo. Quando eu comecei a estudar para carreira pública, o meu foco era outro. E logo que eu iniciei, eu já comecei a fazer outros estudos paralelos, concursos internos, para me tornar educadora de trânsito e também ser examinadora. Uau! E hoje, você se sente muito realizada na sua profissão? Sim, porque a minha área, eu sou formada em marketing e propaganda. Uau. Não tem nada a ver com trânsito, mas eu acabo utilizando o marketing, né, o marketing para propagar a segurança no trânsito. De uma forma que é um objetivo em comum de todas as forças de segurança, você ter segurança no trânsito. Não adianta você só falar sobre trânsito, falar sobre tudo aquilo que todo mundo está cansado de ouvir, mas tentar colocar isso de uma forma leve para que realmente as pessoas tenham segurança no seu deslocar. A Regiane, ela acaba colocando nas redes sociais dela algumas trends, no YouTube e no Instagram, alguns memes, e acaba levando a questão de informação de trânsito de uma forma leve, de uma forma despojada, e acaba atraindo bastante atenção para isso, para o trânsito, porque a gente fala assim, educação de trânsito, parece uma coisa tão pesada, mas ela consegue transformar isso de uma forma leve nas redes sociais. Então é bem legal esse seu trabalho, viu? Uau! Já vamos seguir ela. Ai, meu Deus. Qual é o seu arroba? É arroba Regiane Lacerda. Ó, já segue ela, tá? Já segue ela nas redes sociais e vamos juntos compartilhar, ajudar essa conscientização de trânsito. Vamos aproveitar aí, gente, a mentoria aqui, ó, gratuito, e os conteúdos aí, ó, pra gente poder melhorar cada vez mais no trânsito, né? Maria, e como foi ou foi a grande inspiração do seu início para entrar na polícia? Antes de ser policial, eu era assistente social. Olha a transição de carreira que eu fiz. Fiquei 5 anos como assistente social e, posteriormente, fiz concurso da Polícia Militar, entrei, fiquei 1 ano na escola de formação, recebendo ali a base que todos os policiais, eles acabam tendo a mesma formação. E depois desse 1 ano, eu fui trabalhar específico com o trânsito. Então, eu estou há quase 10 anos na polícia e há 9 anos trabalhando com trânsito. Fiquei 6 anos fazendo fiscalização de trânsito e estou há 3 anos agora fazendo a parte de educação de trânsito. E foi aí que eu conheci a Regiane, né? Ela trabalha no Detran e a gente uniu forças. Então, a gente faz educação de trânsito ali desde 3 aninhos de idade até 87, 90 anos, porque a gente vai desde as CMEIs, ali das 6 do Centro de Educação Infantil, até o Centro de Convivência de Idosos. Então, a gente atende toda essa faixa etária. Que projeto lindo! E empresas também, você esqueceu. Isso. Maria tem um projeto maravilhoso, junto com uma outra colega de trabalho, a Deusélia, que é uma contação de histórias para criança. Todo mundo que passa é uma experiência incrível. Então, a gente tenta, na segurança do trânsito, passar por todas as etapas. A criança que vai aprender, que vai influenciar, né, os pais, os adolescentes, quando daí a gente vai nas escolas falar sobre a habilitação, as empresas de direção defensiva, os idosos também. A gente tenta estar em todos os locais, porque todos fazem parte do trânsito, a gente precisa educar todo mundo. Ela já começou a dar um spoiler de tudo que a gente ia falar aqui. Mas é isso mesmo, gente, você tá certo. Que legal. Mas eu fiquei curiosa. Eu achei muito interessante também esse trabalho de vocês, esse projeto que você falou, né, que ela tem de contação de histórias. E a minha curiosidade dá pra gente trazer esse projeto para um podcast? Dá, a gente pode combinar sim. Tem a outra funcionária do Detran, a Deusélia, e a gente tem trabalhado agora com a Maioriel e Trânsito e Libras. Então, a gente fez uma adaptação da história da Pequena Sereia. A Deusélia que fez essa adaptação, incluiu a Polícia Militar também, e a gente incluiu Libras, porque eu já tinha essa familiaridade com Libras, e a Deusélia, ela começou a estudar sobre isso. Então, a gente conseguiu unir essas forças e colocar. Então, é muito legal que além
de educação de trânsito, a gente leva também para as crianças sobre Libras. Inclusive, nós já fomos no ILES, que é o Instituto Londrinense de Educação de Surdos, e a gente conseguiu conversar em Libras com eles sobre a questão de trânsito. E foi muito interessante porque a gente levou também uma viatura da Polícia Militar até lá. E a gente mostra tudo que é uma viatura, eles têm curiosidade, né, de ver, o camburão, como que funciona, como que é a sirene. E, embora eles não escutam, não tenham audição, eles sentem a vibração. Então, eu ligava a sirene, eles colocavam as mãos assim, crianças e adolescentes que estavam presentes lá na palestra, e sentiam a vibração, e eles faziam assim, ó. Aí eu falava assim, você já imaginou o quão alto é esse barulho na rua? Aí eles olhavam assim, não, e aquilo acelera o batimento cardíaco. Então, é bem legal esse projeto, porque, assim, a gente consegue dar voz àqueles que muitas vezes passam invisíveis, porque a gente esquece que os surdos, eles também vão andar no trânsito, como pedestres, eles vão dirigir, né? Inclusive, tem um adesivo de surdo que coloca no carro de deficiência auditiva, que é uma deficiência oculta. Porque você olha para a pessoa, você não vai ver, olha, ela é surda. Aí usa o cordão de girassol, de identificação. Mas eu tô me alongando bastante já. Caraca! Incrível! Que show! Vai muito além de só você passar por um curso de formação. E agora, Regiane, com a sua experiência, até que ponto que a escolha dos capacitadores influenciam? Olha, a escolha dos capacitadores... Quando uma pessoa pensa, eu preciso me capacitar para tirar a primeira habilitação ou até mesmo para fazer a alteração de categoria, que existem essas duas formas. A primeira habilitação, a adição de categoria e a alteração de categoria. Isso tem uma super influência. Por quê? Eu preciso saber o que eu quero, qual que é o objetivo. Eu quero tirar a habilitação ou eu quero aprender a dirigir? Porque existem essas duas formas. Tem gente que tirou a habilitação, mas não sabe dirigir. Por quê? Porque a legislação determina que você siga um rito, um procedimento. Eu acabei de falar aqui com você. Tem gente que tirou a habilitação, não está preparada para ir para a rodovia porque aprendeu só até 40 km por hora. Então, como que vai para a rodovia? Então, por isso que eu estou falando que existe diferença entre você ter habilitação e você saber dirigir. Tanto que existe até o mercado hoje do perca o medo de dirigir. Às vezes não foi só por trauma, por alguma coisa que aconteceu. Então, você tem que saber, assim, escolher como em qualquer outro produto que você vai comprar. Saber ler contrato, né? Ter referência, ter um embasamento para que realmente você tenha um resultado importante, um resultado daquilo que você realmente quer. Então, tem que escolher com carinho, com cuidado, fazer pesquisa, ver índices de reclamação, né? Você vai verificar amanhã ou depois. Tem muita gente que não se atenta. Aprendeu com um determinado veículo. Tá, eu tenho esse veículo para eu dirigir depois? Ou eu vou ter condições de dirigir um veículo desse depois? Porque para quem é iniciante, isso vai fazer a diferença. Acho que muito, né? Eu tive essa dificuldade. Eu aprendi no veículo, depois quando eu fui, porque eu tinha, dá muita diferença. E tem que ser realmente aos poucos, né? Mas aí, depois que a pessoa escolhe o capacitador que vai, né, instruir ela, quais são as etapas do processo? Então, escolher o capacitador, ela vai fazer os primeiros exames, que é o exame de aptidão física e mental, que é o famoso exame de vista, né? Que a clínica que trabalha de forma correta vai aferir a pressão, escutar pulmão, coração, vai fazer um exame clínico e também vai fazer o exame de visão. Vai fazer o exame psicológico, que na realidade esse exame psicológico não é nem para ver grau de sanidade, né? Senão eu não poderia nem estar falando aqui com vocês. É para você ver... é para você ver coordenação motora, é para você ver aquilo que vai ser inerente ao ato de dirigir no seu dia a dia. Fez esses exames, passou, você vai iniciar daí a sua turma teórica, faz a fotobiometria também, né? Daí você vai iniciar um curso teórico, são 45 horas aulas de
legislação, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, cidadania, mecânica e por aí vai, não sei se eu listei todas. Fez essas 45 horas aulas, você está apto a comparecer no departamento de trânsito para fazer a prova teórica. Essa prova teórica vai ter 30 questões que você tem que acertar no mínimo 21 questões, para daí você estar liberado para fazer as aulas práticas, que vai fazer aí 20 horas aulas práticas, para daí você estar liberado para ir para o exame prático. Detalhe extremamente importante. A etapa mais importante, a etapa que realmente vai dar sucesso lá no final, que é ter a CNH na mão, é o curso teórico. Porque é na teoria que você vai aprender basicamente todas as regras de norma de circulação e conduta. E também você vai ter situações que às vezes você não aprende no seu dia a dia. Não necessariamente que em 20 aulas vai ter chuva. Daí chegou lá no dia do seu teste, choveu. O que eu faço? Então, a aula teórica é a base do sucesso para o apto lá no final do processo. Né, show de bola. Até você compartilhando tudo isso, né, depois que ele vai lá, o soldada Maria, quais a dica que você pode compartilhar depois que a pessoa tira a primeira habilitação recém, para ele transformar essa ferramenta, né, do volante aí em liberdade e não em uma tragédia? Foi como a Regiane falou. Quando você vai para a prática, você já está ali habilitado, lembrar daqueles conceitos teóricos. Então, respeitar a sinalização. A sinalização, ela está ali por um motivo. Que às vezes as pessoas, elas falam assim pra gente: mas tem tanto semáforo nessa cidade, tem tanto radar, tem tanta coisa. Mas existe todo um estudo para isso. Não é assim, obra do acaso. Tem toda uma comissão que analisa o trânsito da nossa cidade, a questão de acidente. Então, tudo isso a gente precisa colocar em prática, né? Então, prestando atenção na parte teórica, no que aconteceu ali no curso de formação, você consegue ser um bom condutor e respeitar as leis de trânsito. É show de bola, vocês estão vendo aí, né? Pega essas dicas de milhões, tá? E eu queria aproveitar, meninas, enquanto vocês tomam uma aguinha aí, tá? Pedir mais uma vez de coração para você se inscrever aqui no nosso canal e agradecer ao nosso patrocinador oficial desse episódio, com essas dicas aqui, gente, valiosíssimas, que é o pessoal da Rádio Em Trânsito. Até se vocês verem essa login aqui, vocês vão saber, vão reconhecer a Rádio Em Trânsito. A Rádio Em Trânsito é uma rádio web, então você entra pelo Instagram, tem canal do YouTube também, mas todos os dias tem uma programação diferenciada, tem lá apresentadores que vão entrevistar e orientar e informar situações de trânsito. Eu, Regiane Lacerda, sou apresentadora da segunda-feira. Meu quadro nessa rádio é Nem Só de Tristeza Vive o Trânsito. É até assim, né? Quem me conhece sabe o quanto o trânsito, o nome combina comigo. Então, é um momento assim rápido, né? Que a gente fala sobre vídeos, que a gente flagra situações bacanas no trânsito e a gente coloca esses vídeos lá e depois eu acabo comentando sobre eles. Mas eu tenho vários outros colegas, inclusive, que cada dia apresenta um programa especial para a gente ter essa informação direcionada ao condutor e aos profissionais também da área de trânsito. Uau, sempre agregando conteúdos relevantes. Com certeza. Olha lá, gente, a sua rádio web de trânsito. @Rádio Em Trânsito. Em Trânsito. Rádio já Em Trânsito. começa a ouvir lá a Regiane. Tá ouvindo? Tira uma fotinho, faz um vídeo, marca ela lá nas redes sociais, hein? Ô, Regiane, e nós sabemos que é normal, que é comum, toda pessoa que vai lá para tirar a sua primeira habilitação, fazer o teste, a questão da ansiedade, né? Já ficam mais tensos. O quanto que isso pode impactar na questão dos erros mesmo da habilitação? Vamos lá, ansiedade. Primeira coisa que a gente tem que pensar com relação, todo mundo fica nervoso a hora que tá fazendo um teste. Eu vou fazer a coisa a primeira vez. Vou gravar um videocast, vou gravar um podcast a primeira vez. Ai, meu Deus. Todo mundo tem essa questão daquilo que é novo. Mas para um teste, principalmente de direção,
Primeira coisa, quantas aulas eu preciso fazer? É obrigatório 20? Tá, em 20 eu não fiquei bem, então vou fazer 40. Por quê? A ansiedade diminui o quanto mais preparado eu estiver. Primeira coisa é treino. Pensar lá em toda a situação que eu vi na parte teórica, treinar bastante, prestar atenção neste treinamento, isso diminui bem a ansiedade. E outra coisa que vai diminuir a ansiedade é você se preparar no dia anterior. Você ter uma boa noite de sono, você ter uma boa alimentação, você ter uma autoconfiança no sentido assim, eu treinei e eu estou pronto. Não simplesmente falar, eu cumpri as 20 aulas, agora seja o que Deus quiser. Daí isso gera mais ansiedade mesmo. E aí, falando sobre ansiedade, no pós-habilitação, entra também como uma condição diversa do condutor. Porque uma pessoa que ela não dormiu, uma pessoa que ela está ansiosa, quando chega ali no trânsito, na direção do veículo, ela vai estar com a capacidade psicomotora dela alterada. Então, isso vai influenciar para ela também. Então, não só durante o teste, mas o posterior também, na vida real, o pós-testes também vai impactar. E aí, o que acontece? A gente vê bastante, assim, quando a gente está na fiscalização de trânsito, o policial, ele fala bom dia, boa tarde, habilitação e documento do veículo, por favor. E a pessoa, quando ela não é habilitada, ela entrega a identidade. Então, gente, andem com a CNH de vocês, tá? Ainda que digital. E a pessoa que ela acabou ali de tirar a habilitação, ela tá muito empolgada, porque o sonho dela era parar numa blitz e falar assim, eu sou habilitada. E acontece bastante que depois de um tempo, algumas pessoas elas passam assim, falam, finalmente fui parada numa blitz, porque eu sempre quis mostrar minha CNH para um policial e nunca fui parada. E já aconteceu, ela falou, posso tirar uma foto com você? Eu, claro, fica à vontade. Porque a pessoa que ela tá correta, com o veículo dela em dia, com as condições ali do veículo, não só a documentação, mas o pneu, tudo em ordem, ela vai fazer questão de ser parada numa blitz. Porque é uma segurança para ela. Que quando a gente vê assim, a primeira coisa que vem na cabeça de algumas pessoas quando a gente fala fiscalização de trânsito, multa. Aquele policial, tanta coisa para fazer, ele vem fiscalizar trabalhador. Mas numa blitz, o que a gente olha? A documentação do condutor, a documentação do veículo. E a gente olha também a questão de se a pessoa ela tem algum mandado de prisão em aberto, se ela tem alguma coisa de ilícito no veículo. E aí, quando as pessoas acabam mandando em grupo, de blitz, olha, tem blitz em tal lugar, não é só aquela pessoa que não tem CNH que não vai passar por lá. Outras coisas também, com ilícitos penais, por exemplo, que passariam por lá, não vão passar. Então, prejudica todo um sistema. Trabalho. E você falou de foto, né? Eu, quando passei na minha primeira blitz, ainda era câmera com filme. E eu tava sem a câmera dentro do carro. Eu passei, voltei na empresa, peguei a câmera, voltei na blitz para tirar foto com o policial. E esse tempo atrás eu publiquei nas redes sociais. Ele é falecido. A filha dele viu a foto e me mandou um direct perguntando se tinha mais fotos com o pai dela trabalhando. Olha, achei muito que bacana isso. Bacana, que legal. Achei bem legal. Ô, Regiane, você como examinadora, como que é o dia a dia? Você também fica nervosa, ansiosa? Porque cada caso é um caso, né? Olha, ansiedade, os alunos têm bastante, eles reclamam muito. Porque o que mais às vezes a gente escuta é desculpa, tô nervoso. E a única coisa que eu penso é, cada vez que tem um desculpa, tô nervoso, eu fico pensando, meu Deus, eu tenho uma filha para criar, nervosa fica eu. Porque se você tá nervoso, o seu risco de cometer alguma coisa que talvez eu não consiga minimizar, porque a gente tem o comando duplo. O instrutor, ele tem um comando duplo. Mas, às vezes, você só consegue minimizar o sinistro e não evitar. Então, eu sempre falo, a única pessoa que pode ficar nervosa aqui são os examinadores que estão colocando a vida deles em risco, para avaliar uma pessoa que ainda não tem experiência. Nossa, isso que você falou faz todo sentido e muitas vezes a gente não para falando eu me colocando de fora, né? Vocês que estão acostumados, a gente não para pensar, né? E é real. Imagina, você não sabe você faz os exames, mas você não conhece a fundo aquela pessoa, né?
E aí até tem uma perguntinha aqui para Maria. A escola de trânsito, ela deveria começar antes da autoescola, Maria? Com certeza, Adriana. Até existe resoluções nesse sentido, né, para a gente começar a falar de trânsito bem antes. Por quê? Como um tema de transversalidade ali entre as disciplinas, não uma disciplina específica de trânsito na escola, mas um tema que vai entrando ali na questão de geografia, física, por quê? Para esse adolescente, para essa criança, ela ir assimilando esse contexto de trânsito, porque a gente fala sobre trânsito, parece que é só o motorista, mas não é só o motorista, eu mesmo, né? Às vezes estou na condição de passageiro e às vezes na condição de motorista, pedestre, nem todo mundo vai ser motorista o tempo todo. Então a educação de trânsito, ela não é só a função de ensinar a dirigir, ela é ensinar a se portar no trânsito em diferentes espaços que a gente ocupa. Então, por isso que a gente fala assim, desde pequenininha a gente começa a conversar sobre trânsito. E eles sabem. A gente fala sobre trânsito com criança pequenininha. Eu tenho uma filha de 4 anos. E eu instruo ela sobre trânsito, né? Falo, olha, filha, a gente precisa ficar na cadeirinha. Eu falo sobre esse sinistro de trânsito, sobre o semáforo, as cores, né? E às vezes ela fala assim, mamãe, você viu aquele carro que estava correndo? E ela não tem noção do que é um velocímetro, mas ela vê que a gente está andando devagar e o outro carro passa correndo. Então eles começam a entender isso e assimilar. E a gente fala também sobre o exemplo, porque não adianta eu tentar ensinar o meu filho, falar para o meu filho criança ou para o meu filho adolescente, se na hora de dirigir eu não dou exemplo. Aí eu vou falar para ele assim, olha filho, você não pode dirigir sem sua habilitação, né? Você não é habilitado ainda, você não vai dirigir. Mas aí eu vou lá, fico no celular, furo o semáforo, que moral que eu vou ter para dar o exemplo, né? Então a gente precisa se educar para depois educar. Recentemente a Nair chamou minha atenção, porque eu tenho, às vezes, eu coloco a mão um pouquinho assim para fora do carro para pegar um ventinho. E eu tava com a mão assim, bem inocente, porque é uma coisa que você faz automático. Ela falou, mamãe, você tá com a mão fora do volante, tá com a mão para fora, isso é errado. Eu falei, vai. Mas isso porque crianças... ela vê, né? Ela vê as situações. Eu, pessoalmente, ela aprendeu na escola, em outras situações. E eu observando, né, a gente ali no dia a dia. Mas eu já não ensino muito mesmo, porque é, né, pra não ser a louca do trânsito. Pra não ser a louca de trânsito. Eu sou a do trânsito no trabalho. Em casa, vamos esquecer. Mas aí, isso. eu vou na escola da filha dela e eu ensinei sobre trânsito, tá? Ai, tá vendo? Isso aí que é uma equipe, olha só, uma gente equipe de sucesso. Mas as crianças, elas são tão puras em todos os sentidos, né? E qualquer coisa que nós fazemos, às vezes nós não percebemos, a gente nem percebe na correria dali, e as crianças percebem e falam. Às vezes, eu tenho o painel, o suporte de celular, se eu recebo um WhatsApp, eu tô ali, eu coloco, assim, dirigindo, mas eu aperto ali, sabe? O áudio. Aí ela fala assim, pra escutar a voz. Ela não tá dirigindo agora. Aí ela fala assim... Não, mas ela... Oi? Ela vai me matar, gente. Aí eu só aperto assim, sabe? É um caso hipotético. Ouvir. Aí ela fala, mãe, não pode, presta atenção. Ela criança tá é muito pura. E às vezes, tá ali no painel, tô com a mão no trânsito, mas sabe, ali, pra ouvir o rádio quando você tá dirigindo, ela fala, não pode. E ela me corrige, ela tem 9 anos. E ela tá certíssima. Hoje eu tava dirigindo, né, com a minha filha no veículo. Aí ela, mamãe, por que você não tá com as 2 mãos no volante? Eu falei, filha, porque o carro da mamãe, ele é manual. Aí eu preciso trocar a marcha. Eu falei, o do papai é automático, aí não precisa. Então tem manual e automático. Aí ela começou a assimilar. Ai, que legal. Hoje, existem quantos tipos de categorias? Eu tenho a categoria A, para moto. B, carro e veículos até 3.500 PBTs. C, para veículos acima de 3.500 PBTs. D, para passageiros. E E, para veículos articulados. Então, eu posso iniciar a minha habilitação com a categoria A, 2 rodas, moto, motocicleta, motonete, ciclomotor. Ou B, veículos até 3.500 kg de PBT, peso bruto total. Ou se eu iniciar só com a B, eu posso adicionar a categoria A depois. Ok? Ou se eu inicio com a A, eu posso adicionar a categoria B depois. Na categoria B, eu vou daí ter a alteração de categoria. Com 1 ano de B, eu vou para C. Com 2 anos de B, eu pulo a C e vou para D. Ou com 1 ano de C, eu vou para D, para dirigir daí
passageiros, né, ônibus, e com 1 ano de categoria D, eu posso ir para a categoria E, que é para carreta, para veículos articulados. E a dinâmica dos exames, elas são iguais para todos? Não. A moto ela é feita no circuito fechado, que daí as 2 etapas é feita ali, naquele circuito fechado. As outras categorias, você tem 2 etapas. Uma etapa de baliza, né, ou manobra, e a outra etapa de percurso na rua. Mas dependendo, por exemplo, o carro é feito dentro de... A baliza do carro é feito dentro de um ambiente fechado. Já a baliza, tanto para a manobra, né, que a gente fala, do ônibus, caminhão e carreta, é num lugar aberto, faz-se uma manobra e também faz o circuito daí no ambiente fora. Então, moto é tudo dentro de um ambiente fechado. O carro começa num ambiente fechado, vai para um ambiente aberto. E as outras alterações de categorias, daí é tudo em ambiente aberto. Entendi. Ô, Regiane, e você já deve ter pego muitos e muitos casos, né? Se você puder compartilhar com a gente um caso que realmente marcou você, que chamou bastante atenção, de alguém que estava ali para tirar em qualquer uma das categorias, e realmente foi um marco para você muito grande. Olha, vou compartilhar um caso de moto que eu achei muito bacana, porque a gente fica parado num lugar e a pessoa vai fazendo. E, assim, é um volume muito grande de pessoas, você não consegue lembrar. Às vezes você vê um rosto conhecido, mas você não sabe nem da onde que é, né? E eu lembro que a pessoa estava com uma expressão muito, assim, de preocupada, né? Ah, será que vai dar certo? Você vê a expressão da pessoa, né? A ansiedade dela. E a hora que começou a fazer o exame, essa pessoa começou a cantar um louvor. E ela fez o percurso inteirinho cantando um louvor. E finalizou sendo aprovada. Mas, assim, e daí teve outras situações que, independente de ser louvor, já teve outras situações que a pessoa fez cantando uma música de preferência. E daí, né, tirou o foco daquilo. Ela estava relaxando. E foi bacana. É que isso na moto fica mais fácil porque a pessoa está sozinha ali, né? Ela está fazendo, a gente está de longe observando. Então, isso eu acho marcante para mim, a pessoa cantar enquanto está fazendo o exame. De carro tem 2 situações. Uma senhora, ela fez muitas aulas. E ela fazia com uma pessoa que divulga nas redes sociais o trabalho dela, né? E ela, uma certa idade, não vou lembrar agora, ela fez muitas aulas. Daí ela foi a primeira vez, não conseguiu. Foi a segunda vez, não conseguiu. Não lembro, assim, ao certo, né, quantas vezes. Mas, no dia que ela conseguiu, porque tinha dia que ela fazia a baliza, reprovava na baliza, não ia pra rua. Tinha dia que ela conseguia fazer a baliza e ia pra rua, daí reprovava na rua. E no dia que ela conseguiu as 2 etapas, a hora que passou o resultado, eu tô me emocionando agora, porque eu tive que parar, respirar, para eu conseguir falar que ela tinha sido aprovada. Porque foi uma situação, assim, que quem estava em volta, porque todo mundo conhecia a história dessa pessoa. Daí todo mundo se emocionou, foi muito bonito. Porque foi uma questão, assim, de superação. Né? Então, a gente é bem feliz no sentido assim, que você participa de uma vitória, né? de uma conquista, né? Porque ter a habilitação é uma liberdade, é uma conquista. O que é ruim, às vezes, que eu até brinco, falei, agora eu tô entendendo melhor isso, porque a culpa toda é do Adão, né? Porque o Adão, a hora que foi pego no erro, falou, a culpa é da mulher que você me deu. Se Adão não assumiu a própria responsabilidade, quem somos nós? Porque normalmente quando o resultado não é aquilo que a pessoa espera, então sempre tem que ter um culpado, né? E às vezes né? Às vezes vai, né? E às vezes são situações assim bem intrigantes, bem chatas, deselegantes, são situações complicadas, que às vezes a pessoa não consegue entender aquilo e acaba sendo complicado. A gente faz muito palestra em escola, em empresa, né? Nas CIPADs.
E uma das situações, assim, a gente chegou para uma palestra, eu, a Regiane, né? E aí eles olharam e falaram assim, eu lembro de você. Regiane, com certeza você não aprovou essa pessoa. Pelo jeito que a pessoa falou, eu lembro de você. Você me reprovou. Aí ela, quem estava dirigindo o veículo? Aí eu, agora não, vamos pular para a parte de educação de trânsito. E quando a Regi estava falando assim, a importância dessa senhora de tirar a CNH habilitação. Eu estava num grupo de convivência de idosos da Zona Leste, e uma senhora falou assim para mim, olha, eu tirei a minha habilitação aos 68 anos, porque eu fui arrimo de família, então eu não tinha dinheiro para tirar a habilitação. Eu tive que trabalhar para criar os meus filhos, para cuidar dos meus pais, e eu nunca tinha tempo para fazer isso. E agora eu consegui tirar. Aí eu segurei assim aquele nozinho na garganta e falei, parabéns, posso tirar uma foto com a senhora para postar nas minhas redes sociais? Ela, claro. E aí você pensa assim, a habilitação, ela é um marco. Né? É um marco de emancipação, porque agora você tem o controle para você ir e vir. Né? Não que você não possa fazer isso de Uber, claro que você pode de outros meios, mas é uma forma, um marco ali para a pessoa. Então, assim, quando isso acontece, marca bastante a gente, porque para a gente não é interessante sair multando as pessoas e atender sinistros de trânsito, porque todo sinistro que a gente atende é uma infração cometida, né, que acabou desencadeando naquilo. Então, por isso que a gente investe tanto nessa parte de educação de trânsito. E parece que, nossa, Maria, de novo, você falando, Regiane, de novo, aqui no programa da Adriana, sobre educação de trânsito, para quem já aprendeu a dirigir. Falei, gente, enquanto a gente ligar a televisão e tiver um sinistro de trânsito, a gente precisa falar. Porque, às vezes, você liga a televisão na hora do almoço, é um sinistro de trânsito. Na janta, liga a televisão, é outro. Então, o trânsito, ele mata muito, igual a Regi falou, de todas as idades. É diferente de uma doença que acomete ali uma faixa etária em específico. O trânsito é desde criança até idoso. Então, por isso que a gente precisa falar tanto sobre essa conscientização. Deixa eu explicar uma coisa importante. Por que a gente está falando sinistro? Porque a gente precisa ter uma percepção de risco melhor. O que é um acidente? Vou pegar esse celular e derrubo ele. Ops. Isso é um acidente. Agora, no trânsito, não existe acidente, porque pro sinistro acontecer, alguém estava fazendo de forma errada. Se todo mundo fizer certinho, conforme manda a legislação, não vai acontecer nenhum acidente. Então, quando você coloca sinistro, você já remete que é uma coisa ruim. Acidente não. Acidente é normal, tá tudo bem. Não, é um acidente normal. E o sinistro não. E hoje a gente precisa entender quantas famílias estão sendo desmanteladas, quantas pessoas estão sofrendo. Por quê? Por essa falta de percepção de risco. Não foi um acidente. Então, tem que entender isso. Tem, né? Meninas, quantas dicas valiosas. Quantas dicas valiosas, meninas. Aprendi muito aqui com vocês também. Não é que aprendi, a gente sabe, né? Mas às vezes a gente acaba esquecendo de uns detalhes, os outros, e você explicou de maneira muito bonita agora, né? Isso aí só acontece se alguém, né, cometer alguma irregularidade. Meninas, quando o bate-papo é bom, a hora passa voando, né? Estamos aqui nos nossos minutos finais. Nesses minutos finais, eu quero deixar um tempo aberto para vocês. Não tem nenhuma perguntinha, tá? Eu vou deixar para vocês finalizarem uma mensagem. O que Deus tocar o coração de vocês. Talvez uma frase, uma inspiração. Talvez vocês queiram compartilhar algo que nós não tivemos a oportunidade de falar aqui. Enquanto vocês pensam aí, né? Eu quero aproveitar, agradecer vocês que ficaram até agora aqui, né, nesse episódio, nessa quinta-feira gostosa, quinta-feira abençoada. Deixa aqui nos comentários qual foi a grande virada de chave que você trouxe aqui com essas profissionais incríveis, tá? E compartilha esse episódio aqui com outras pessoas. Muitas vezes você tem pais aqui nos assistindo, né? Nós como pais, eu vou falar que eu tenho ainda adolescentes, né? Mas às vezes a gente fala e fica chato. Eles falam, mas você fala demais, blá, 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 blá. E quando vem um profissional para falar com autoridade, isso que ele vive o dia a dia,
é diferente. Eles vão ter um entendimento diferente, assim mesmo como a Maria trouxe aqui, essa conscientização que eles vão fazer nas escolas. Então, encaminhe esse episódio para as pessoas. Uma pessoa, eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que precisa saber dessas informações, ou às vezes até sabe, mas precisa relembrar. Então, encaminhe esse episódio e não deixe de se inscrever no nosso canal. E nesses minutos finais é com vocês, meninas. Uma situação assim que me marcou muito, né? Porque antes de ser policial, eu sou uma pessoa. E eu tenho um coração, né? E eu me emociono bastante, assim. Eu trabalho no setor de notificação de trânsito e do lado do meu setor é o setor de atendimento ao sinistro de trânsito. E foi uma senhora fazer o boletim de acidente do filho dela. E ela falou, olha, eu queria dar entrada, né, no boletim de acidente do meu filho, que eu preciso ver outras questões relacionadas ao DPVAT. E aí a gente falou para ela, olha, senhora, como o acidente aconteceu com o seu filho, ele precisa vir dar o relato dele sobre o acidente. Aí ela, moça, meu filho ele não sai de casa mais. Ele tem 23 anos e ele ficou tetraplégico. Paraplégico é da cintura para baixo, tetra é do pescoço para baixo. E o filho dela não conseguia se locomover. E aí eu fiquei, assim, bem chocada com a situação, porque imagina um rapaz, no auge dos seus 23 anos, de todos os sonhos que ele tinha, com certeza, nenhum deles estava a se tornar tetraplégico. Então, assim, a gente fala de trânsito, sinistros de trânsito, parece que é algo que acontece lá em outra cidade. Esse é o nosso trabalho. A minha companhia, ela atende muitos sinistros de trânsito. Né? Embora eu faça parte de educação, os meus colegas de trabalho, meus irmãos de fardos, eles atendem os sinistros de trânsito e a gente vê muita coisa. E quando a pessoa ela acaba também não vindo a óbito, tem as sequelas que esse trânsito vai trazer. Então, os sonhos eles são interrompidos. E a gente fala muito isso com essa questão da educação. Antes de tudo, é a sua vida. Eu falo sobre educação de trânsito pela minha vida, pela vida da minha filha. Por quê? A gente vai estar no mesmo trânsito, tomando todos esses cuidados com pessoas que não estão. Então, a gente precisa criar essa consciência. E a gente trabalha bastante sobre isso. Você tem valor. Hoje, você precisa voltar para sua casa e colocar os seus filhos para dormirem. Você tem sonhos. Então, a gente trabalha com isso. As pessoas, elas trabalham para se aposentar, curtir uma aposentadoria, viajar, ver os filhos crescerem, casamento. E, de repente, isso ser interrompido por um sinistro de trânsito, sabe? Que algo poderia ser evitável. Então, a gente tem trabalhado para essa cultura. Não vai acontecer de forma casual. É feito um trabalho árduo. A gente trabalha muito para isso, a gente estuda, faz palestra e fala. Para quê? Para criar essa cultura, porque não vai ser por acaso que isso vai acontecer. Então, pelo bem de vocês, da família, né, vamos preservar a vida. Uau, show de bola, meninas. E caso vocês queiram uma palestra na sua escola, tanto para nem criança falei como isso. para adolescente, como na sua empresa, é só entrar em contato com a gente ou pelo direct, né, no Instagram. E essas palestras são gratuitas, não tem custo. É só agendar, a gente participa de forma bem espontânea e para levar realmente a conscientização. E quando é empresas, a gente também leva até o etilômetro que a gente usa nas blitz mesmo na fiscalização e fala, olha, vamos ali assoprar, ver como funciona, o que é a questão da alcoolemia, e a gente trabalha bastante sobre isso, não tem custo. Então, a gente tem divulgado bastante esse nosso trabalho, né? A gente tem divulgado, acabei esquecendo até de divulgar de tanto que eu falei, mas é um trabalho que não tem custo. Imagina, receber o Detran e a Polícia Militar na sua escola, na sua empresa, e a gente fala do que a gente vive. Reforça aqui pra gente, reforço da Regiane, acho que você não falou ainda, qual que é o @, de vocês, para as pessoas saberem? Pode mandar a solicitação no @Regiane Lacerda. E o meu é trânsito 5 BPM de batalhão, né? .PMPR. Trânsito 5 BPM.PMPR. Maravilha, show de bola. Meninas, A minha frase, se a gente for falar de primeira habilitação, o que a pessoa tem que pensar? Que não pode ter preguiça de aprender
e tem que ter capricho na hora de fazer. Se você não tiver preguiça de aprender e ter capricho na hora de fazer, com certeza o seu resultado vai ser aquilo que você está esperando. E a partir do momento que você se tornar uma pessoa habilitada ou você estiver presente no trânsito, você tem que fazer o seu deslocamento de forma que faça o seu deslocamento como um ato de amor. Um ato de amor com você e com as pessoas que estão esperando você em casa. Não façam nada na condução de um veículo, num deslocamento, que possa fazer alguém chorar a sua ausência. E isso é uma decisão somente nossa. É a gente que decide se a gente quer ir e vir ou ficar em algum lugar. Sábia, muito sábia, né? Meninas, mais uma vez, eu queria agradecer a participação de vocês, por compartilhar o tempo de vocês, o conhecimento, as experiências. Nós é que agradecemos. Né? Estamos disponíveis, né, para a próxima. Se tiver alguma dúvida, a gente volta. Já está agendada aqui, gente. Já está agendada a história aqui, né? A história lá que ela vai trazer aqui no podcast. Vamos. Vocês vão trazer, né? Tá agendada aqui, hein? Gente, beijo grande. Fique com Deus. Toda semana, convidados relevantes com histórias que inspiram e transformam você para um próximo nível. Beijo grande, meu e das meninas. Tchau! Tchau!